Olá a todos, vamos começar a aula Estrutura Conceitual aplicada ao setor público. Meu nome é Fernando Gentil, eu sou professor das disciplinas Finanças Públicas e Contabilidade aplicada ao setor público. Vou acompanhar vocês esse semestre. E um tema que é muito importante, pessoal, é a gente falar da estrutura conceitual. Então, além de saber do campo de aplicação e as principais definições de CASP, a gente tem que começar pela estrutura conceitual. Tá? Eu vou passar um geral para vocês sobre a norma, porque da mesma maneira que a gente tem o CPC 00, para as organizações que são empresariais com fins lucrativos, a gente vai ter, aplicado ao setor público, uma estrutura conceitual que é chamado framework, a base conceitual em inglês, que aí a gente tem que aprender as definições a partir dessa base conceitual, tá ok? Então, a gente separou, eu vou deixar aqui para vocês o registro em duas partes. A primeira do capítulo 1 a 4, depois do capítulo 5, 6, 7, 8. Tá? Então, a norma, a gente sabe que ela foi instituída em 2017, ela atualizou o MCASP, na sua 7ª edição, certo? E ela traz aí alguns conceitos importantes, VPA, VPD, ela vai estar presente nas NBCT-SPs. Então, a estrutura conceitual, ela vai dar um monte de direcionamento que a gente precisa ter para responder questões e para entender um pouquinho mais de CASP a partir de agora. De cara já tem aí uma classificação, como é o caso de VPA e VPD, que seria no aspecto patrimonial o reconhecimento da receita e da despesa. Ao invés da gente chamar lá na nossa DRE VPA, despesa e receita, o setor público, a partir da estrutura conceitual, traz esses dois nomes, VPA e VPD. Então, é importante essa primeira aula, porque, de repente, eu vou apresentar para vocês a demonstração das variações patrimoniais, que seria o equivalente a DRE. E eu vou falar para vocês, olha, vamos classificar lá uma VPA, como é que a gente faz para reconhecer a receita? Então, vocês já vão se familiarizando com os temas, com a terminologia técnica que é utilizada na norma, para a gente seguir. Eu vou agilizar um pouquinho, depois vocês fazem os comentários, a gente se encontra nas aulas que são síncronas, porque a norma é bastante intensa. Tá? O destaque principal aqui é dos temas abordados na estrutura conceitual, tá escrito esse nome o tempo inteiro aí, IPSAS, International Public Sector Accounting Standards, normas internacionais da contabilidade do setor público. Então, toda vez que aparecer uma IPSAS, significa que é uma norma internacional que vai ter um correspondente, a sua tradução foi feita pela FGV e a gente vai ter a aplicação da norma correspondente através das NBCT-SP. Como são muitos nomes, muitas siglas, essa aula acaba sendo importante por isso. Onde é que eu encontro a estrutura conceitual? Eu entro lá no site do cfc.org.br, vou na parte de normas e resoluções e coloco a estrutura conceitual do setor público, certo? Que corresponde aí ao que vocês já devem estar acostumados, que seria o CPC 00. Tá? Então, para a gente tratar dessa disciplina, CASP, entender um pouco, a gente vai ter que aprender a norma. Então, a norma ela vai dar diretriz para as seguintes, as que seguem. Ela é a norma 00. E aí eu vou ter várias outras IPSAS, e que foram traduzidas aí nas NBCT-SP, que a gente vai conseguir entender a partir do momento que a gente entende a estrutura conceitual. Porque ela vem com nomes diferentes que eu tenho que saber, tá? Qual o destaque vem sendo dado para a estrutura, e o que deve ser mais importante aplicado. Então, quando eu baixar a norma, ela tem 61 páginas, eu dei uma passada rápida, ela fala 172 vezes esse nome RCPG. Como é que ela fala 172 vezes? Eu vou ter que aprender, a elaborar uma RCPG e não vou saber o que é RCPG. Como isso? Então, não pode, Por isso que a gente iniciou aí. Relatório Contábil de Propósito Geral, RCPG.
Aí ela dá muita importância para a prestação de contas, aparece 42 vezes. A accountability, que é a prestação de contas, né? Seria o nome mais próximo que foi utilizado aqui para a tradução em português, accountability, que a gente sabe que é a maneira como as coisas são contabilizadas, como elas aparecem, né? Como elas são contáveis, né, mensuráveis. Então, accountability é um termo em inglês que chegou mais próximo dessa ideia de prestação de contas. A estrutura conceitual aparece 39 vezes e tomada de decisão 37 vezes. Então, por aí a gente já dá para entender o norte que é dado, né, para a norma é de 2017, ela revoga algumas resoluções. Então, essa norma acabou sendo importante, representa um marco, porque ela revogou a própria norma 750 de 93, que trazia os princípios de contabilidade, né? Então, eu lembro que quando eu estudei, faz pouquíssimo tempo, só alguns anos aí, a gente aprendia em uma aula os princípios contábeis e eles estavam numa resolução explicados, né? Mas agora ele está dentro da norma e alguns não deixam de ser importantes, porém eles não estão expressos na norma. Tá? Abreviações, repetições, subjetividade. Então a norma traz aí essa setor público, traz a responsabilização, traz accountability, né? A gente vai ver que ela traz também estatísticas nas finanças públicas. E aqui está o prefácio, seria não, isso aqui não seria o prefácio, seria o sumário, né? Então aqui tem introdução, volume e significância, não é a parte do prefácio mesmo, ela começa com isso aí. Importância do orçamento público, natureza dos programas e longevidade do setor público, natureza e propósito dos ativos e passivos no setor público, papel regulador de entidades do setor público, relacionamento com as estatísticas de finanças públicas. Tá? Então, tudo isso é só antes de começar o capítulo, certo? Então, direcionamento da estrutura conceitual para informação de propósito geral e principais siglas. Aí aparece o primeiro aspecto pontuado é o uso de novas siglas para tratar os relatórios da contabilidade, né? Como eu já falei, o RFPG e CPG, Informação Contábil de Propósito Geral, e DCPG, Demonstrações Contábeis de Propósito Geral. A norma é claramente direcionada ao relatório financeiro de propósito geral, tá? Que explica a diferença entre os termos utilizados, indica inicialmente que estabelece conceitos, as bases, as demais normas, a elaboração e divulgação das RCPGs. Então, quer dizer, professor, que as demonstrações contábeis podem ser entendidas como RCPG, pelo que eu vi até agora, é isso, relatório contábil de propósito geral, não é um propósito específico, não é um propósito geral. Aqui, poderes e diferenças entre entidades do setor público. Então, os governos possuem poderes entendidos como a capacidade de estabelecer e fazer cumprir requisitos legais e alterar esses requisitos. Variam em suas disposições constitucionais e no seu funcionamento. Governança envolve a prestação de contas do Poder Executivo para o Legislativo. Então, o Poder Legislativo ele tem esse papel fiscalizador das contas, né, que é realizado através do Tribunal de Contas, que são órgãos que fazem parte do Legislativo, e a gente vai entender aí, olha, né, que alguns órgãos públicos, algumas entidades do setor público vão ter esses poderes de normatizar, né, de apresentar, aí estabelecer normas, tá bom? Enunciados sobre as seções dentro da introdução, característica do setor público selecionadas para o desenvolvimento da estrutura conceitual. Então, volume e significância das transações sem contraprestação. Então, esse é um termo que a gente vai ver também, que é a definição de transação sem contraprestação.
tá? São termos novos, né? São recentes, embora a norma venha de 2017. Isso já cai em concurso, isso já é cobrado aí diariamente, né? Vai servir para a gente, quando estiver lá realizando nossa atividade, depois de concursados, entender da onde que a gente pode buscar uma base para fazer discussão, para defender os nossos lançamentos contábeis, posicionamentos, que, né, a partir do que está sendo realizado. Então, a definição de transação sem contraprestação. Tributos cobrados onde não existe uma equivalência direta entre o serviço prestado pelo governo e o valor pago. Né? Então, eu pago imposto de renda, aí está o exemplo, ó, exemplos. Impostos em geral, ISS, imposto de renda, IPI, não existe contrapartida equivalente. Tá? Então, a gente sabe que quando eu pago imposto de renda, não é porque eu vou receber algo em troca imediatamente, a norma trouxe essa definição chamando de receita transação, né, que seria essa transação, receita, recebimento, transação sem contraprestação. Quando aparecer assim, a gente já sabe que são os impostos. Conceito de tributação para a norma. A tributação e as competências tributárias dos governos não são uniformes. A tributação é entendida pela norma como transação sem contraprestação entre entidades e o governo. Entidades internacionais são financiadas pelos governos. Tá? Então, são conceitos que aparecem dentro da norma. Aqui, setor público responsabilizável perante fornecedores. Tá? Então, a gente vai elaborar relatórios que vão alcançar os usuários internos, usuários externos, e tem aí uma questão de tributação, né, que é muito importante quando eu falo isso. Às vezes o estudante pensa assim, não, eu trabalho hoje no escritório de contabilidade, eu faço declaração, apresento todas as declarações municipal, estadual, federal, imposto de renda da empresa. Quando eu for para o setor público, vai ser muito diferente, porque não tem essas coisas. Né? Então, aí já é para desmistificar todas as entidades vão ter uma identificação, um CNPJ, uma inscrição estadual municipal, e isso vai representar uma responsabilização. Tá? Por quê? Porque muitas vezes eu vou contratar uma pessoa e eu vou ser substituto tributário. Como vocês já viram aí nas outras disciplinas, eu vou ter que arrecadar, vou ter que fazer o desconto dela e recolher o imposto, né? Se é um prestador de serviço, eu vou pagar com RPA, o recibo de profissional autônomo, vou ter que tirar desse RPA o percentual de imposto de renda, de INSS, de ISS. Então, quando eu faço isso, eu tenho que declarar como substituto tributário, né? E essa declaração ela é chamada de obrigações acessórias, tá? Então, o setor público também tem essa responsabilidade, né? Além de ser o responsável por trazer normas, realizar uma política fiscal e apresentar as alíquotas, né, no processo de tributação, sendo município, estado ou federal, a gente vai para essa questão de como o substituto tributário ele também tem que apresentar o que está sendo pago dessa maneira. Importância do orçamento público, né? Continuamos com a norma e ela traz aspecto legal do orçamento. Exigido como base para a receita, que define níveis de tributação e despesas, gastos, e para a fiscalização por parte da sociedade e seus representantes. Então, a gente vê lá em finanças públicas, né, a importância do orçamento público, né, que parte de um plano de governo e através das ferramentas da Constituição, previstas na Constituição, que é a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, o representante, né, eleito democraticamente, vai dizer assim, olha, o que eu vou fazer com essa cidade durante os 4 anos do meu mandato, o que eu vou fazer com esse estado, né, através do PPA, depois da LDO ele vai dizer como que ele vai fazer, apresentando finanças
e um planejamento baseado em estatística, e depois na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ele vai dizer com o que ele vai fazer. Tá? Então, esse orçamento, a gente vai pensar que é exatamente isso. Eu vou discriminar lá através dos programas, né, que formam o orçamento através de programas. No Brasil, o orçamento é conhecido como orçamento-programa, né, a base que eu tenho prevista para a receita que vai financiar os gastos públicos, tá bom? E esse orçamento também serve para a fiscalização por parte da sociedade, seus representantes. Para a execução orçamentária, aparece a seguinte observação: importância da comparação da execução, análise de desempenho, instrumentalização da prestação de contas e accountability, a conformidade com os requisitos legais. Então isso é muito importante, né? Por isso que eu tenho que estudar os princípios orçamentários, né? Entender como é realizado aquele orçamento, quais são as classificações, né? Porque através do que for realizado, que aí a gente já vai entender esse termo aí. Então, tudo que está no orçamento vai ser executado, vai ser realizado. O orçamento é um planejamento, né? O resultado de um planejamento que deriva nessa peça orçamentária, que vai dizer os totais de receita, total de despesa, né? Para os mais de 5.500 quase 70 municípios, acho que são 5.568, e a gente vai ter aí essa execução orçamentária. A LOA vai mostrar, olha, está previsto para 2026 arrecadar 2 milhões e gastar 2 milhões dessa maneira, de maneira específica, né? Existe um princípio que ele é doutrinário, que é especificidade. Então, o máximo específico que tiver esses gastos, esses recebimentos, ele tem que ser apresentado no orçamento, né, para que eu possa depois comparar se o que estava planejado foi de fato executado. Esse é o principal objetivo do orçamento público, permitir que eu possa monitorar, comparar o que foi previsto pelo governo, se de fato foi executado, se de fato foi realizado. Tá? Limitações das demonstrações contábeis. Tem lugares que chama DCA também, que são demonstrações contábeis anuais. Então, algumas obrigações e prerrogativas não são reconhecidas como ativo ou passivo, e sua realização depende de arrecadação no futuro. Exemplo, programas de longo prazo. Então, a gente vai ver aqui uma coisa bem interessante, né? Que é o seguinte: na contabilidade empresarial, a gente está acostumado a entender que a contabilização vai depender do fato gerador, e esse fato gerador ele vai estar indicando que algo foi comprometido, né? Então, o material foi entregue, o serviço foi prestado, né? No caso da receita, o contrato já estabeleceu as regras devidas, ou então eu fiz uma contratação que estabelece um valor durante um ano, durante um exercício. Aquilo é a base do meu fato gerador para o que eu vou contabilizar. No setor público, não, né? No setor público, eu vou fazer uma licitação no valor de 20 milhões de reais. As pessoas vão, através de um processo isonômico, competir para ser o fornecedor do Estado, Estado entendendo como uma entidade pública, né? Como governo, numa situação de poder, onde administra os órgãos da administração pública, que a administração pública significa a parte estrutural, palpável, eu vou chamar de administração pública. Então, vou trabalhar para a administração pública, eu vou trabalhar naquele prédio ali. Aquele prédio é a administração pública, a sua estrutura, né? Então, a ideia de Estado, governo, está mais ligado ao poder, e aí eu tenho essas obrigações, né, que vão resultar, por exemplo, de um processo de licitação, ou de algo que está definido dentro do orçamento. Quando tem algo definido dentro do orçamento, eu vou ter que contabilizar também. E aí que a gente chega num ponto muito interessante. Tá? Para o setor público, eu contabilizo todo esse processo de planejamento, o processo de licitação, de comprometimento, de recebimentos vinculados, certo?
Então, não são reconhecidos como ativo ou passivo, eles ficam em contas específicas, porque aí eu crio outro grupo de contas, tá? No setor público existe outros grupos de contas. Quando a gente está lá no setor empresarial, lá na faculdade aprendendo a contabilizar, a gente aprende contas patrimoniais, contas de resultado. Então, a gente se limitou a essas. No setor público, depois a gente faz uma aula sobre o plano de contas e aprende que tem contas de controle, certo? Que são chamadas controle ou compensação, e contas orçamentárias, onde eu vou fazer débito e crédito dentro desses subsistemas, certo? Então, aí é bem interessante, né? Falar de obrigações e vantagens, que seriam essas prerrogativas, que eu vou poder contabilizar. Eu contabilizo como ativo ou passivo? Não. Fica dentro de contas específicas que a gente vai aprender ao longo do curso. Tá? Programas de longo prazo, né, a situação patrimonial e desempenho não fornecem todas as informações sobre programas de longo prazo, não reconhecidos nas RCPGs. Os efeitos financeiros de determinadas decisões poderão ser observados após muitos anos nas RCPGs são necessários para prestar contas e responsabilização. Aí é a mesma coisa, né? Quando eu aplico, por exemplo, eu deixo de tomar conta de algum parque, né? Deixo de tomar conta da estrutura, né? Da estrutura verde da cidade, né? Tanto que a secretaria em São Paulo chama Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então, isso vai trazer um resultado, né? Então, todos esses resultados não vão aparecer na RCPG. Assim como quando eu invisto em educação, eu posso ter um resultado imediato ou um resultado somente a longo prazo que não tem como ser mensurado dentro da RCPG, tá? Eu coloquei uma creche, coloquei estrutura num bairro, coloquei, a gente vai dizer assim, equipamentos, né? Que são os equipamentos o que a gente entende pelos investimentos em infraestrutura aí do setor público. Então, existe lá uma praça com a academia da cidade, com vários equipamentos que eu vou investir e o resultado não é imediato, né? Então, muitos resultados, muitos programas, né? Quando a gente falar de saúde, vacinação, tudo isso que eu invisto não tem como ser mensurado na RCPG, tá? E aí a gente vai precisar de outras demonstrações e outra análise, né, que saia do viés de se eu estou tendo resultado para o investidor ou não. Então, aqui é outra diferenciação do setor público. Eu não estou falando que a gente está contabilizando para apurar qual foi o resultado que o investidor teve, não. A gente está falando de alcance social, de cumprir os objetivos dos governos, certo? Estabelecer um equilíbrio através da estrutura do setor público, né, e das suas ferramentas de política fiscal. E aí aparece, olha, utiliza os termos governos nacionais ou centrais e governos subnacionais. Então, a gente fala muitas vezes governo federal, né? A gente fala estados e depois fala municípios, aí a norma traz outros termos. É bom a gente conhecer isso para não ter estranheza na hora de responder o exame de suficiência, um concurso. Tá? A existência do setor público independente de crise financeira, reestruturação de operações. Aí é outro ponto bacana, né? Porque de repente eu crio uma empresa para fazer camiseta para o período da Copa. Ela tem um começo, meio e fim, eu sei o período que vai durar aquela atividade, aquele empreendimento. O setor público ele não tem essa característica, certo? Então, independente da crise financeira, do problema que se enfrente, uma entidade pública, ela é criada através de lei e só encerra suas atividades se houver a concordância, né, que a gente sabe que é uma disputa política muito grande, para encerrar aquela atividade através de lei também, tá? Mais coisas, vamos ver. A parte conceitual faz parte aí para a gente vai conseguir responder um monte de questão, né, entender todas as outras normas a partir dessa. Depois vem aí princípio da continuidade, né? Ele aparece na norma internacional como Going Concern Principle.
Então, going concern é o princípio da continuidade, ele é aplicável nas demonstrações contábeis do setor público. Então, sempre quando a gente faz um balanço patrimonial, uma DMPL, uma DFC, que mais? DRE, né? Assim como é no setor público também, a gente vai ter lá X1, X2, o ano atual, o ano anterior. E aí já está provada a necessidade de continuidade, né, de comparação, né, onde a norma está apresentando o princípio da continuidade, mostrando que ela também é aplicável quando for preparar a demonstração contábil no setor público. Natureza e propósito dos ativos e passivos no setor público. Né? Aí eu sou apaixonado por esse tema, gente. Aí tudo eu acho bem bacana, porque a norma explica, ela já foi muito criticada por questões subjetivas, mas quando a gente lê a norma, o custo-benefício é muito grande. Né? A gente para um tempo aqui para estudar e já aprende de maneira menos superficial, né? Mais bebendo direto na fonte, entendendo o que a norma traz. Natureza e propósito de ativo e passivo setor público, BF ou PS. Então, o ativo vai trazer esse conceito que a gente vai encontrar aí o tempo inteiro, né? Que é benefício econômico futuro ou potencial de serviço. Então, todos os bens, todo o sacrifício financeiro que está sendo realizado, que eu vou ativar, eu vou considerar como ativo, é porque ele vai me trazer benefício econômico futuro ou ampliar ou melhorar a minha capacidade de prestar serviço, certo? Então, estou construindo mais salas de aulas, mais leitos de hospitais. Não é um gasto de manutenção. Água, luz, telefone, né? Eu estou fazendo um ativo, estou considerando que essa característica BF ou PS ela existe, então esse item é considerado como ativo, tá? O objetivo dos ativos é gerar potencial de serviço e não fluxo de caixa. Então, na nossa análise aqui do setor público, isso também deve ser pontuado, considerado. Né? Eu vou ter exceções, claro, como atuação em atividade econômica por parte do Estado, mas mesmo nessas atuações, ela ainda cumpre um papel social. Né? A gente sabe que a administração direta ela é formada, a indireta, formada para expandir, para ampliar a capacidade de atuação do Estado, onde a estrutura da administração direta não conseguiu chegar, chega a administração indireta, que é aquela agência reguladora, aquele órgão, né, aquela empresa pública criada através de lei para realizar uma atividade com administração e gestão, autonomia própria, que não pôde ser feita através do órgão central, tá? Então, por exemplo, o Ministério da Educação não consegue abrir aqui diretamente uma universidade pública no Nordeste com uma estrutura gigantesca, um orçamento milionário, e eles fazerem a gestão, eles pagarem os professores lá de Brasília. Então, eles criam, através de uma lei, uma administração indireta, né? Quando a gente fala de administração pública indireta, eles criam a estrutura física para que aconteça essa prestação de serviço. Mais coisas. Ativos especializados com mercados limitados implicam na sua mensuração, pois tem mercado limitado. Necessitam de adaptação para a utilização, exemplos ativos militares e infraestrutura. Ah, essa parte também eu adoro, né? Porque a gente tem uma tabela FIP de veículos, eu consigo dizer, ó, meu carro é de 2020, quanto que ele vale hoje em 2026? Né? Aí eu faço aquela marcação a mercado. Vou perguntar ao mercado quanto é que vale. Aí existe aí, olha, tá dizendo um mercado ativo que vai me ajudar a precificar, a mensurar, a escriturar o valor, né, a contabilizar lá no meu sistema. Mas no setor público ele é tão específico que tem certos itens que eu não tenho como mensurar. E aí reside um desafio aqui para vocês que estão estudando e para a gente que está participando da contabilidade do setor público. Ativos militares, um tanque de guerra, né? A gente vai para o caso da polícia, na estrutura toda aí do Estado, onde eu vou ter corpo de bombeiros,
vou ter carros específicos utilizados pela polícia, né? Como que eu mensuro esses bens, né? Então, existe a necessidade de adaptação para a utilização do bem. Muitas vezes é um camburão, é um veículo que tem preço de mercado, tem valor de mercado, consigo marcar e perguntar ao mercado quanto vale aquele veículo, mas ele está adaptado, ele já é um camburão, ele não é o mesmo carro, né? Então são exemplos da prática assim que a gente vai conseguir entender melhor o que é que traz essa norma. Ela está dizendo assim, olha, os ativos no setor público eles não vão estar voltados só para gerar recurso, só para gerar o fluxo de caixa. Eu estou falando em BEF e PF, BEF e PS, desculpa. Benefício econômico futuro, prestação de serviço. E por quê? Aí começa a minha história lá, né? A entender, a defender por quê. Então, não é igual ao setor empresarial, o setor privado, né? Eu tenho essas características específicas e não tem o mercado ativo, né, muitas vezes, para poder fazer essa mensuração. Ativos como legado cultural e histórico. Então, os ativos do setor público são itens que contribuem para o legado cultural e histórico da nação, da região e áreas naturais e ambientais. Outra característica muito bacana, né? Então, a preocupação do Estado vai ser do Estado, do governo, do poder público, né? Vai ser pensar na finalidade desses itens históricos, ambientais, culturais, tá? Que eles têm importância, tá bom? E eles contribuem aí de qualquer maneira para se alcançar o benefício econômico da cidade, para ter mais turistas, para ter mais visitação, para proporcionar serviço público, né, e qualidade de vida para o cidadão, obtenção de receita pela exploração do patrimônio. Eita, acho que eu passei uma. Não. Aí está aparecendo exemplos, né? Obtenção de receita e exploração do patrimônio. Então, aí já é um conceito, uma classificação de receita, né, que a gente aprende lá em AFO, que a gente pode chamar de finanças públicas, que é originárias ou derivadas. Aí já aparece para mim, obtenção de receita pela exploração do patrimônio, que ela vai ser referente a royalties, por exemplo, ou tributos. Tá? Então, quando eu exploro patrimônio, eu vou ter esse valor a ser cobrado pela sua exploração, né? Muitas vezes com a finalidade de reparação, compensação, né? Então a gente vai dizer que os maiores PIBs do país são das cidades que podem extrair petróleo, porque quando a entidade está lá, né, a Petrobras, ela vai extrair o petróleo, realiza o tratamento e ela tem que pagar royalties pela extração do petróleo, né? Então existe uma discussão grande sobre os direitos do royalties para cada cidade, tá? E aí já fica um exemplo para a gente pensar nessa classificação sobre a receita pública, derivada ou originária. Originária. Alguns ativos, como os reservas minerais, água, pesca, banda de frequência de telecomunicação, confere a prerrogativa de concessão de licenças, royalties e arrecadação. Então, a gente começa a sair da ideia de royalties e pensar em outras reservas minerais, outras possibilidades de exploração, né, de recursos naturais, onde quem tem que regular é o Estado, né? Então, normalmente a gente fala, olha, aqui tem uma situação que eu não acho que está correta. Quem é que cuida dessa situação? Quem é que vai regular? Né? Quem é que vai estabelecer essas normas, fazer arrecadação, cobrar uma licença, cobrar um credenciamento? É sempre o setor público e isso é refletido na contabilidade do setor público, tá? Só lembrando aqui para vocês que a derivada é aquela receita que vem dos tributos, de impostos pelo poder coercitivo do Estado, tá?
e a originária é a que vem da exploração do patrimônio. Então, o que a gente vê aí, né, o que a gente pode pensar nas classificações nas próximas aulas, a gente já começa a introduzir alguma coisa agora, embora seja extensa, mais de 60 páginas a estrutura conceitual, eu vou dividir essa aula em dois para vocês terem assim um acompanhamento meu na leitura da norma para depois fazer atividades. Tem uma bateria de questões, vocês baixam a estrutura conceitual, né? Eu já baixei aqui, vou deixar para vocês no Cigar, para vocês poderem, no Cigar e no AVA, né? Para vocês poderem acompanhar. Depois tem aqui, ó, definição de passivos de transação sem contraprestação. Essa prestação sem contraprestação, né? Relacionados ao fornecimento de benefícios sociais, também em caso de atuação como credor de entidades com problemas financeiros, né? Imagina que eu vou ver isso aí numa contabilidade empresarial. Não, né? Então é por isso que é importante eu começar, pelo menos, me situar do que vai ser alcançada, né? Porque a próxima aula a gente vai falar de conceituação de contabilidade pública e campo de aplicação. Então, aqui já dá para ver muito desse contexto. Qual que é o contexto? Né? Qual que é aquele ente público, ou então aquela empresa, ou então aquela pessoa que recebe, depende do setor público para realizar suas atividades, né? Então, ela depende do orçamento público. Então, qual que é o contexto? O contexto é esse aí que a gente está vendo, tá bom? Papel regulador. Então, regulação de forma direta ou mediante agências reguladoras. A regulação para assegurar o interesse público, conforme definido nas políticas públicas. A intervenção regulatória também pode ocorrer quando existem mercados imperfeitos ou falhas de mercado para determinados serviços, ou ainda para mitigar alguns fatores, como, por exemplo, a poluição. Né? Então, eu tenho a Agência Nacional da Água, eu tenho de petróleo e gás, eu tenho várias agências reguladoras para cada atividade para realizar aí essa proteção do interesse público, tá? Então, quem é que vai, para quem que eu posso reclamar? Então, a empresa se instalou aqui, ela faz o que ela quiser? Não. O setor público cria agência reguladora, né? E ela vai realizar suas atividades através dessa proteção patrimonial para o usuário do serviço público. Ativos e passivos resultantes da regulação e a possibilidade dos governos se autorregularem. Ativos e passivos resultantes da regulação e a possibilidade de governos se autorregularem, né, se refere a geração de ativos, né, que resulta dessa atividade, os governos, eles imaginam que o próprio governo cria uma agência reguladora e ele tem que obedecer a regra. Né? Muito legal, eu acho que isso é muito bacana a gente pensar assim, poxa, professor, e quando um veículo que faz parte da prefeitura toma uma multa de uma gestão lá de um DETRAN, Departamento de Trânsito, que é estadual? Ah, é muito bacana pensar nisso, né? Então, pode haver um pagamento entre governos, entre estados, entre municípios, dessa própria atividade de autorregulação, tá? Sem contar a gente falando que o próprio estado estabelece regras que vão alcançar toda a sociedade, inclusive outros estados, outros municípios, outros servidores, né, a sociedade em geral. Relacionamento com as EFP, Estatísticas das Finanças Públicas, né, classificação de informações. Então, a gente vai ter uma série de relatórios apresentados pela Lei de Responsabilidade Fiscal que vão servir para o monitoramento das contas. Né? Então, imagina que mensalmente eu fechei o faturamento da minha loja, eu vou ter que informar lá, né? Eu vendo sapato, quanto que eu vendi, se eu cheguei na meta estabelecida ou não, para eu alcançar o resultado no final do exercício. No setor público, a mesma coisa. Eu vou precisar de estatísticas para dizer assim, olha, eu tinha um planejamento lá no PPA,
Então, que era melhorar o atendimento a estudantes, aumentar a capacidade de formar profissionais. Então, eu tive aí um programa, né, que veio de um plano de governo, e esse programa estabeleceu projetos, estabeleceu ações do governo para serem realizadas e alcançar esses indicadores que foram estabelecidos no PPA. Como é que eu faço isso? Através de estatística, né, das finanças públicas, através dos relatórios de execução, relatório de gestão fiscal, né? Então a gente vai falar aí desses relatórios quando a gente falar de lei de responsabilidade fiscal. E a classificação de dois tipos de informações financeiras aparecem, como estatísticas de finanças públicas do setor do governo geral, SSG, e demonstrações contábeis de propósito geral, incluindo as demonstrações contábeis consolidadas. Vou voltar um pouquinho para o tema do outro slide, né? É bacana isso, quando eu consolido, né, que eu posso ter a administração direta, indireta, e aquela indireta ela é dependente. Então, ela recebe recurso da prefeitura e paga, de repente, uma multa ambiental, porque ela fez uma extração de uma árvore que não podia ter feito, ela pagou uma multa ambiental. Uai, mas ela não recebe recurso do próprio ente, né, a que ela recebeu a multa. Então, nesse processo de consolidação, como está aparecendo aí, eu vou utilizar as demonstrações contábeis para mostrar qual o resultado das contas. Depois, o item 20, objetivos distintos buscando alinhamento entre as informações. Objetivos distintos buscam alinhamento das informações, né? Aí a gente vai pensar nessas duas possibilidades de eu ter a estatística e finança pública junto com as demonstrações e isso servir para acompanhamento e monitoramento. Tá? Regime de competência e demonstrações contábeis semelhantes à EFP. Estatísticas de finanças públicas que logo vocês se acostumam. Logo eu já estou falando DCA, DC, FP, RCPG, e a gente está falando quase outro idioma e se entendendo aqui graças à aula de estrutura conceitual. Tá? Então, a DC e a FP são semelhantes, utilizam como base o regime de competência. Suas informações se sobrepõem na estrutura de relatórios. Tá? As demonstrações contábeis e os relatórios DFP têm muito em comum. Ambas as estruturas de relatórios estão voltadas para informação contábil baseada em competência, ativo, passivo, receita e despesa governamental, informação abrangente sobre o fluxo de caixa. Há uma considerável sobreposição entre as duas estruturas de relatórios que sustentam essas informações. Muito bacana passar para vocês isso, né? Pensando que eu vou cada vez mais ter que entender o que acontece com o sistema e ter paciência para fazer essa parte toda de definições e termos, porque o sistema faz tudo automático. Eu faço lá a execução de uma despesa e ele vai alimentar outros subsistemas e depois eu peço um relatório, que é um relatório que eu tenho que entregar mensalmente. Ele está tirando a informação de mesmo lugar e alimentando diferentes relatórios. Mas para a gente conseguir fazer isso na prática, a gente tem que entender o que é que está aí. Né? Então, lá na loja, a receita vai servir para diversas finalidades. Né? A loja de sapato, do mesmo jeito que a loja de sapato vai utilizar a receita para diversas finalidades, saber o que foi à vista, foi a prazo, qual que é o risco de não recebimento do que foi a prazo, alimentar o setor de cobranças, alimentar o setor de planejamento estratégico, vendas, toda essa parte de sapatos. A mesma informação também serve para apresentar no relatório que vai para o banco para ver se eu vou ter mais crédito ou não. Então, é disso que a gente está falando. A estatística de finanças públicas é baseada na nossa contabilização, onde eu vou ter uma mesma informação que vai alimentar diferentes subsistemas. Depois, mais coisas. Já já eu paro, gente, porque senão fica o vídeo gigante e muita coisa na estrutura, mas a gente vai tentando entender. Tratamento distinto para finanças públicas e demonstrações contábeis. Fernando, fale com calma. Estatística de finanças públicas e demonstrações contábeis. Menção sobre duas estruturas conceituais: legislação fiscal e contabilidade. Eliminação das diferenças não fundamentais
para os objetivos das duas estruturas conceituais e a utilização de um único sistema de informação contábil integrado. Tudo que eu expliquei para vocês antes se resume nessas frases aí, tá? Porque a gente vai ter essas estruturas para obedecer. E agora a gente chega no capítulo 1, né? Vocês vão ter o jogo lá, o Gentil Games, para jogar questões sobre a estrutura conceitual, que eu vou liberar para vocês já antes da primeira avaliação, né? E para vocês acompanharem aí, entenderem um pouquinho. O professor fez um livro lá, quando eu defendi a tese em 17, né, sobre as hipsas no Brasil, e depois eu fiz o jogo. Depois já fiz muita coisa sobre a estrutura conceitual e outros temas, né? Então ela continua valendo desde esse período e vale a pena a gente passar por ela. Estou no capítulo 1, diz que até o 4, capaz eu vá nem até o 4 para fazer os vídeos partidos. Capítulo 1, função, autoridade e alcance da estrutura. Função. A estrutura conceitual estabelece que fundamentam os RCPG devendo cumprir o regime de competência. Então, a gente falou going concern, né, continuidade, e agora aparece o competência, que é o accruals. Tá? Então, isso já está claro. O setor público utiliza o regime de competência e o continuidade explicitamente tratados na estrutura conceitual. Tá? Tem um item não convergido, a estrutura conceitual aplica-se subsidiariamente com relações às demais NBC-TSP. Então, quando tiver alguma dúvida nas demais normas que vão seguir, eu dou uma olhada na estrutura conceitual, tá? Então, os requisitos obrigatórios relacionados ao reconhecimento, mensuração e apresentação das transações aplicam-se subsidiariamente com relação às demais NBC-TSP, tá? Prevalecem as disposições específicas vigentes em cada caso de eventual conflito entre estrutura conceitual e outras NBC-TSP. Normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público. Tá? Então, se existe, por exemplo, uma regra para o ativo intangível que está naquela regra, né, o que está dizendo? Prevalece a disposição específica que não vai encontrar uma generalização na estrutura, vai seguir a especificidade tratada para aquele item que está sendo apresentado na regra, na norma específica da estrutura de normas, né, que são as NBC-TSP. Mais coisas, orientações e base para profissionais lidarem com questões omissas. A estrutura conceitual pode fornecer orientações para lidar com situações não tratadas por outras NBC-TSP. Caramba, além disso, os profissionais podem consultar e considerar sua aplicabilidade das definições dos critérios de reconhecimento, dos princípios de mensuração e de outros conceitos. Ok? Ai, perdão. Relatório contábil de propósito geral. Eita, o professor já falou muito disso, a norma também é RCPG, a gente vai ter que familiarizar com isso. Não possuem propósito de atender finalidade e necessidade específica do usuário. Ficou claro, né? Tá aí, relatório contábil de propósito geral, pois são elaborados para atender necessidades dos usuários em geral, além de serem componentes centrais da transparência da informação dos entes governamentais. Alguns usuários podem ter a prerrogativa, vantagem prerrogativa de exigir relatórios para necessidades específicas, embora não sejam elaborados com esse fim, mesmo que os usuários identifiquem a utilidade fornecida pelos RCPGs e que seja útil aos seus propósitos. Muito bem. Né? Então, o item que foi contratado lá em 2023, encontrei na RCPG, fiz uma análise, mas ela continua sendo na RCPG, né? A RCPG pode incluir múltiplos relatórios, abrangem as demonstrações contábeis, incluindo as suas notas explicativas. Olha aí que legal. Nota faz parte, né, da RCPG. Além de compreender a apresentação de informações que aprimoram, complementam e suplementam as demonstrações contábeis. O alcance dos relatórios é determinado pela necessidade de informação dos usuários primários, eita, outro conceito, usuários primários dos RCPGs e pelos objetivos
da elaboração e divulgação da informação contábil. Alcance. Tá? São consideradas entidades do setor público os governos nacionais, estadual, distrital, municipal e respectivos poderes, órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações, fundos, consórcios públicos e outras repartições públicas. Tá? Definição de empresa estatal dependente. Então, essa definição já vem da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E é muito bacana a gente entender. Ela é uma estatal dependente? Ela é uma entidade dependente ou não? A regra traz aí, a norma traz. São empresas controladas que recebem do ente controlador recursos financeiros para pagamento da despesa com pessoal, custeio ou despesas de capital, né? São as demais empresas, existe uma exceção, desde que não seja para a ampliação de participação, né, no capital da empresa, essa participação aí, essa definição. Independentes, as demais empresas controladas pela entidade do setor público, mas que não são incluídas nas características do item anterior. Podemos voltar para o item anterior? Já está aqui, ó. Recursos para pagamento de despesas com pessoal. Então, toda empresa, né, prestadora de serviço, o maior gasto é gasto com as pessoas, né? A regra é essa. Então, no futuro, vocês vão escolher ser auditores independentes, trabalhar para as grandes empresas de auditoria. Então, se eu for fazer aí o meu orçamento de auditoria, quanto que a minha equipe vai receber? Eu tenho que fazer um relatório, apresentar o valor da hora de cada colaborador, fazer o meu orçamento e enviar para o cliente. Poxa, eu vou ter outros gastos, vou ter transporte, vou ter alimentação, posso ter alguns outros gastos que vão estar mencionados, porém, quem presta serviço, o gasto de pessoal é maior. E no governo isso já é sabido, né? Não é diferente. Certo? Por isso que apareceu aí, ó. Dependente. Utiliza recursos do controlador para gasto com pessoal, custeio ou despesa de capital. Certo? Desde que não seja ampliação através de participação acionária. São as demais empresas controladas, de acordo, as que não precisam do recurso público para aquelas finalidades que eu mencionei. Tem caráter facultativo, olha só, a estrutura conceitual tem caráter facultativo para demais entidades não citadas, inclusive para as entidades independentes. Então, é legal pensar isso, né? Falando já de campo de aplicação da estrutura conceitual, ela é aplicada a essas entidades diretas, né? A administração pública direta, que faz a gestão direta, Estado, município, sua estrutura de secretaria, todos esses órgãos citados, a administração também indireta, mas desde que seja dependente. As independentes fazem uso facultativo dessas normas que a gente vai tratar aqui agora a partir da estrutura conceitual. São as NBCT-SP. Eita, ventania, meu Deus. Objetivo e usuários da informação contábil de propósito geral. Ah, começamos. Mais coisas. Vou encerrar o vídeo por aqui. A gente continua no capítulo 2, para que não fique uma coisa tão pesada. Tchau, até já, gente.